Rapaziada, e após a Conmebol voltar com a expulsão do Plata pela Libertadores, os vascaínos começam a chorar e falar um monte de besteira, hein? Se liga só no que os torcedores do Vasco estão falando antes do jogo. Flamengo sempre é favorecido? Se liga só no que eles falaram. Virou bagunça no futebol brasileiro e no futebol da América do Sul. Eu quero entender se todas as vezes que o Vasco da Gama foi assaltado nos jogos contra o Flamengo, o jogo vai voltar também. Porque, amigo, tem coisa que só acontece com os caras. E aconteceu. Ontem teve jogador deles expulso em campo pela Libertadores. Quarta-feira que vem, no jogo de volta, não era pra ele estar em campo. Era pra cumprir suspensão. Só que a Conmebol voltou atrás. Mudou a regra e o jogador vai poder entrar em campo. É só com o Flamengo. Eu sei que é um canal de Vasco e exatamente por isso eu tô falando sobre essa situação. Porque domingo é Vasco e Flamengo, amigo. Sabe no qual, ou aliás, sabe no final das contas, pra quem vai sobrar? Pro Vasco. Então é bom ficar de olho. É bom ficar atento à arbitragem, porque domingo é clássico dos milhões. E quando se trata de clássico dos milhões e arbitragem, o vascaíno já sabe muito bem o que acontece no final. Milhões, está confirmada a arbitragem de Vasco da Gama e Flamengo. No comando do apito, teremos Rafael Klein, do Rio Grande do Sul. E olha, amigo, se tratando de arbitragem, é bom ficarmos de olho. O jogo de ontem entre Flamengo e Estudiantes foi um jogo marcado por algumas polêmicas relacionadas à arbitragem. Eu não vou entrar no quesito se foi certo ou se foi errado. A única coisa que eu tenho a falar diante de tanto choro que vem acontecendo nessas últimas horas nas redes sociais é: tudo relacionado a erro de arbitragem contra o Flamengo não é roubo, é reembolso. O Flamengo está sendo reembolsado por tudo que já fez durante toda a sua história. A história do Flamengo é uma história construída por erros de arbitragem. A Libertadores deles, a primeira, foi erro de arbitragem. Aliás, aquilo não foi erro. Meteram a mão no Atlético Mineiro. A história do Flamengo é escrita dessa forma. Campeonatos brasileiros que eles ganharam em cima de erros de arbitragem. Campeonato brasileiro que a gente não ganhou em 2011 em cima de erros de arbitragem. 6 pontos que o Vasco poderia ter ganho em cima deles. Perdeu. 2 empates, o Vasco era para ter vencido os 2 jogos. Foram 2 pênaltis não marcados a favor do Vasco naquele brasileiro. Se você lembra, deixa aí nos comentários. Campeonato Carioca, aquela falta do Douglas Luiz que entrou 10 metros e o árbitro que estava na frente fingiu que não viu. Gol de impedimento do Márcio Araújo na final do Carioca. Então, amigo, nada relacionado a Flamengo quando se trata de erro de arbitragem nunca será erro, é reembolso. Só que os caras conseguem mudar tudo. Ontem, né, tivemos um jogo entre Flamengo e Estudiantes pela Libertadores, o jogo terminou 2-1. O jogo estava 2-0, o Flamengo perde um jogador, que é o Gonzalo Plata, num lance. E aí, a partir dessa perda, o Estudiantes cresce no jogo e consegue quase chegar ao empate. O jogo termina 2-1, mas com a pressão do Estudiantes até o final do jogo. Esse lance, né, que houve a expulsão, no caso do Gonzalo Plata, foi um lance de muita polêmica. Porque, de acordo com os flamenguistas, de acordo com a imprensa brasileira, não era um lance para expulsão. E aí, amigo vascaíno, simplesmente nessas últimas horas, é surreal. É surreal. A CBF enviou um ofício representando o Flamengo, ao lado, inclusive, do Flamengo, à Conmebol. A CBF se meteu no circuito. E aí tivemos a Conmebol, nessas últimas horas, simplesmente, amigo torcedor vascaíno, fazendo sabe o quê? Voltando atrás a expulsão. Ou seja, o Gonzalo Plata, que era para ser expulso, não foi mais expulso e poderá entrar em campo na próxima quarta-feira. A Conmebol, ela simplesmente retirou o cartão aplicado em Gonzalo Plata na partida. Eu nunca vi isso acontecer. O Flamengo recorreu à Conmebol e conseguiu voltar atrás. Cara, tu nunca viu isso acontecer? Dedé, caso Dedé, se eu não me engano, jogando a favor do Cruzeiro. Não me falha a memória, não sei se foi a final, foi um jogo da Libertadores. E o Dedé foi expulso, recorreram, o Dedé, voltaram atrás com a expulsão do Dedé, o Dedé jogou o próximo jogo. Então,
tem que se informar melhor, né? E interessante que a arbitragem só favorece o Flamengo, né? O Flamengo não teve time competente, não teve time melhor para ganhar os campeonatos. Foi a arbitragem e a imprensa. Não sei se ele falou, mas ele vai falar sobre a imprensa também. Continua aí com o gigante vascaíno. Continua. A expulsão ela foi anulada. Eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Anular uma expulsão. É o time da mídia, é um time inventado sim. E a parada quando se trata de Flamengo ela é tão doida que esse mesmo Gonzalo Plata, que teve a sua expulsão suspensa, ele aos 10 minutos do segundo tempo, ele se mete nesse lance aí, ó. Tá vendo a imagem? É o Gonzalo Plata com a trava da esteira no calcanhar do camisa 11 do Estudiantes. Esse lance era para expulsão e o Plata já tinha até amarelo, no mínimo para segundo amarelo e expulsão, no mínimo. E nada aconteceu. Então assim, a Conmebol abre um precedente de anular cartão amarelo que é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. E eu quero ver o que vai acontecer daqui para frente. Porque o Plata ele teve a sua expulsão suspensa. E aí? Mas e nesse lance? Que ele pisa no calcanhar do jogador do Estudiantes. Será que não era para amarelo? Será que não era para expulsão? O time é apoiado pela mídia. É descarado como esse time é inventado. É descarado como esse time é um nojo. Essa é a grande realidade. Coisas como essa fazem bater no peito com ainda mais força e falar que eu sou Vasco e tenho orgulho de ser Vasco da Gama. Porque nós não somos um time inventado. Nós não somos um time ajudado. Vasco nunca nós foi não ajudado somos pela um time arbitragem. criado pela imprensa. Essa é a grande realidade. É contra tudo e contra todos, amigo. Essa é a grande realidade quando se trata de Vasco da Gama. O clássico é daqui a 2 dias, a menos de 48 horas já estamos aí da partida e os ingressos estão vendendo a todo vapor. Temos mais de 50 mil ingressos vendidos. Na parte do Vasco, ali o setor sul, atrás de um dos gols ali, as meias entradas já esgotaram, tendo só ingresso de inteira. Então as vendas estão aí muito fortes, tem 2 dias ainda para o clássico, então teremos casa cheia. Ainda falando sobre o clássico, queria trazer uma informação bem relevante. O Fernando Diniz, se você pegar um recorte de pelo menos 10 jogos de 2019 para cá, é o treinador que mais venceu o Flamengo e é o segundo treinador com o melhor aproveitamento. Quando eu falar o primeiro colocado, eu tenho certeza que uma galera aí vai se espantar, beleza? Por outro lado, o Fernando Diniz não sabe o que é vencer o Flamengo há 9 jogos. São 5 derrotas e 4 vitórias. 5 derrotas e 4 empates. Da parte do Vasco, o Vasco não vence o Flamengo há 11 jogos, desde o Carioca de 2023, aquele golaço de fora da área do Puma Rodrigues. Por campeonatos brasileiros, o Vasco não vence o Flamengo desde 2015. Se não vencer domingo no Maracanã, o Vasco vai fazer 10 anos que não sabe o que é vencer o Flamengo por campeonatos brasileiros. 10 anos, se o Vasco perder, vai fazer 10 anos que o Vasco não ganha do Flamengo. Vamos ver o que vai rolar amanhã, se o Flamengo vai ganhar, né? Porque os caras aí já estão falando que vai ter jogo amigo aí, vai ter apito amigo em favor do Flamengo, né? Cara, todo mundo aí, a galera toda, né? Tricolor, palmeirense, né? Falando desse jogo aí da Libertadores, que o Flamengo foi extremamente roubado, deixaram o clubismo de lado e os caras aí vascaínos, cara, com clubismo até o talo, para não dizer outra coisa. Então assim, cara, se for parar para pensar, de falar assim, esse clube aqui nunca foi beneficiado pela arbitragem. Não vai ter. Você, vascaíno, meu amigo vascaíno, falar que o Vasco nunca foi beneficiado pela arbitragem, você está jogando conversa fora. Eu sou flamenguista e eu vou afirmar, o Flamengo teve vezes sim que foi beneficiado pela arbitragem. Todo mundo é. Todos os clubes são. Todos os clubes são. Um mais, outros menos. Mas são. Então assim,
Não é por causa do time, é por causa da arbitragem que é ruim, que é péssima. Então, cara, você tem que deixar o clubismo de lado e ver a realidade e ver o que realmente acontece. Como exemplo, o jogo de quinta passada. Não é porque o jogo de quinta passada, Flamengo, né, aconteceu o que aconteceu com o Flamengo, a Conmebol voltou com a expulsão, né, do Plata, que o jogo de domingo, o Flamengo vai ser beneficiado pela arbitragem. Não é isso. Ah, mas a CBF foi junto do Flamengo. Logicamente, cara pálida, é a entidade aqui do Brasil. É a Confederação Brasileira. Tem que ir mesmo. Quem vai ir? A Confederação da Colômbia? Da Argentina? Não, tem que ser a brasileira, né? Ah. Mas eu quero saber de você, o que você achou aí dos comentários dos vascaínos que já estão chorando antes do jogo. Deixe seu comentário, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!